Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o poder da delegação, uma capacidade que você, líder, precisa desenvolver se você quer realmente aumentar o foco nas atividades que vão te trazer maiores resultados. Mas o que realmente é delegação? A delegação representa a transferência de determinado nível de autoridade de um superior para um subordinado ou conjunto de subordinados. É você, líder, ter ali no início do dia diversas tarefas e escolher as tarefas corretas para delegar para um outro colaborador. E saber delegar com eficácia significa dar a tarefa certa à pessoa certa. Você já sabe sobre os níveis de maturidade dos seus colaboradores. Então, você tem que entregar essa tarefa conforme o nível de maturidade, concedendo-lhe o grau certo de liberdade, para que o trabalho se desenvolva de forma mais eficiente e produtiva. Então, delegar é entregar a tarefa certa para o colaborador certo. E aí, nesse vídeo, nós vamos ver várias estratégias para você acertar ao delegar. Por que delegar é importante? Delegar tarefas é essencial para as empresas que buscam o crescimento. Ela permite que os líderes assumam responsabilidades maiores, evitando que fiquem sobrecarregados com atividades que podem ser exercidas por outras pessoas. Eu tenho certeza que você, no dia a dia, já se deparou com muitas tarefas, e algumas mais importantes, outras mais operacionais. E aí, você precisa, sim, aprender a delegar, para que você foque naquelas mais importantes. A delegação também contribui para aumentar a descentralização da gestão. Isso porque ela aumenta a importância do subordinado e evita a concentração da autoridade nos postos mais altos da organização, distribuindo ao menos parte do poder de decisão. Se você quer alcançar melhores resultados aí na sua empresa, você, líder, precisa treinar outros colaboradores a tomarem as decisões certas, porque no dia a dia acontecem muitas atividades e você não pode centralizar tudo em você. Então, ao delegar, você está treinando, você está desenvolvendo os seus colaboradores. Aí, antes de falar das vantagens, eu quero falar de 3 desvantagens da delegação. Uma possibilidade de perda de controle. Então, se você não souber delegar, não colocar em prática as 7 etapas que nós vamos falar no final desse vídeo, você pode perder controle. E aí, os seus resultados, os resultados da sua empresa podem cair. Pode ser desastrosa a delegação se a pessoa ou equipe a quem se delega não tiver capacidades suficientes. Por isso, antes de escolher o colaborador que você vai delegar, veja, tenha certeza se ele tem a capacidade. Treine antes para depois delegar. A delegação ela pode causar confusão e ineficiência se não houver clareza do que se espera. Então, uma das etapas, um ponto-chave de toda delegação é a clareza da comunicação. Deixe claro o que você espera do seu colaborador ao delegar uma tarefa. Agora vamos falar das vantagens da delegação. Vantagens para o líder. Rentabilização do tempo do gestor, ou seja, você, líder, vai ganhar tempo. Então, imagina assim, você começou o dia com 10 tarefas. Naquelas 10 tarefas, 6 são fundamentais que só você pode fazer. Só que 4 são operacionais. Então, você vai começar o dia delegando essas 4 tarefas para que sobre tempo para você fazer aquelas mais importantes. Ou seja, foco no planejamento estratégico e nas atividades mais importantes. Naquelas atividades que te trarão maiores resultados. Agora, e para o colaborador?
né? Aumenta o nível de motivação e de pertencimento. O colaborador ele vai estar mais motivado, porque vai estar realizando atividades mais importantes para ele. Permite o treino e desenvolvimento pessoal. Então, você, líder, imagina você estar delegando mais atividades, ao mesmo tempo que você está treinando e desenvolvendo. Permite desempenhar tarefas mais complexas. O seu colaborador, cada vez mais, vai estar aprimorando as capacidades e estará realizando atividades mais complexas. E agora, para a empresa, maior rapidez nas ações e na tomada de decisões, porque você está descentralizando, não está ficando só para você essa tomada, e conduz a melhores decisões e maior qualidade do trabalho, porque você, líder, ao delegar, aumenta seu foco e também motiva e desenvolve o seu colaborador. Aumento da produtividade de todos da equipe. Agora, eu quero que você conheça alguns benefícios da delegação de tarefas. Maior foco nas questões estratégicas. Ao delegar atividades operacionais, o líder aumenta o foco nas atividades mais importantes, né? Como nós já falamos, aquelas que vão te trazer maiores resultados. Eliminação de potenciais erros. Ao delegar, terá mais disponibilidade e atenção para avaliar os processos da empresa. Então, muitas vezes, você, líder, fica muito preso naquelas atividades operacionais e acaba não parando para analisar processos, de rever esses processos com mais frequência. Então, ao delegar, sobra mais tempo e você vai ter mais tempo para verificar outros itens importantes aí do seu departamento, da sua empresa. Aprimoramento da competência da equipe de trabalho. Quando o líder transmite funções para um colaborador, ele aumenta a motivação, aumenta foco, aumenta a produtividade, aumenta a determinação. Por que isso? Porque gera o pensamento, né, para o colaborador que ele é importante para a empresa. E esse sentimento de pertencimento vai aumentar motivação, foco, produtividade e determinação. Outro benefício da delegação de tarefas é a possibilidade de estudar sobre o negócio. Ao delegar atividades operacionais, o líder terá tempo para estudar mais sobre o ramo de negócios, sobre sua área de atuação, fazendo perguntas, por exemplo, o que os concorrentes estão fazendo? Mas não só perguntas, indo visitar os concorrentes, né, estudando mais os concorrentes. Poderá, por exemplo, estudar sobre áreas gerais, como administração, gestão, contabilidade, ajudando a entender melhor o negócio e colaborando também com outros departamentos. E um outro benefício é o aproveitamento do network. Com mais tempo, o líder, você líder, poder participar de mais eventos, feiras do segmento. Formas de colocar a delegação de tarefas em prática. Então, conheça o trabalho de sua equipe. Entenda se a quantidade de pessoas é capaz de suprir a necessidade. Então, você precisa conhecer a sua equipe ao delegar alguma tarefa para ela. Imagina você compartilhar ali delegar uma atividade muito complexa, mas de repente a sua equipe só tem 2 colaboradores que já estão sobrecarregados. Então é muito importante que você conheça o trabalho da sua equipe. E aí, a atividade a ser exercida, você tem que analisar junto com o perfil mais adequado de cada colaborador e da sua equipe. Escolha as tarefas a serem delegadas. Nem todas as tarefas podem ser delegadas. Escolha as tarefas que podem ser transmitidas para outros colaboradores, sem gerar prejuízos para a empresa. Vou trazer um exemplo aqui, uma tarefa que não tem que ser delegada, tem que ser você que precisa fazer. Uma tarefa, por exemplo, de relacionamento com os principais clientes. Essa é você, líder, que tem que manter. Acompanhe o andamento. Dedique um tempo para acompanhar e, se necessário, realize ajustes. Lembre-se, nem todos têm a mesma habilidade de que você.
as pessoas têm curvas de aprendizagem diferentes. Então, ao delegar, você precisa entender que as pessoas são diferentes. Alguns colaboradores vão pegar muito rápido, conforme a sua comunicação. Outros, talvez demorem um pouco mais. Por isso, a importância de você acompanhar o andamento. E, finalmente, colha e dê feedbacks. Você já sabe aqui a importância de ministrar feedbacks. Então, ouça as sugestões de todos, ouça as ideias dos colaboradores, envolvendo eles no processo e constantemente ofereça feedbacks. Ao oferecer feedbacks positivos, feedbacks de desenvolvimento, você vai mostrar para ele que você não delegou a tarefa. Sim, você delegou, que você está acompanhando, está reforçando com feedbacks positivos cada avanço dele. Etapas da delegação. Então, eu quero compartilhar aqui algumas etapas para você começar a delegar com mais eficiência aí na sua empresa. Então, a primeira etapa corresponde à definição de metas. Ou seja, a autoridade determina, você determina e comunica com clareza o que espera de quem recebeu a delegação. Sabe o que eu faço aqui nesse ponto? Eu explico e eu peço para o meu colaborador repetir o que ele entendeu. Para quê? Para que eu esteja alinhado com a definição de metas, com as metas. A segunda etapa é a delegação da permissão para agir, que é o momento em que o líder concede a seu subordinado a autoridade para praticar os atos necessários para cumprir as metas, incluindo assumir compromissos e empregar recursos. Então, você delegou, você definiu quais as metas, o que você espera do colaborador. Só que você vai autorizar, vai dar autoridade para que ele possa realizar as atividades para atingir as metas. A terceira etapa, né? Posteriormente, ocorre a obrigação de executar. Ela corresponde à ação do subordinado que deverá assumir a responsabilidade de cumprir as tarefas que lhe foram delegadas da melhor forma possível. Cabe a ele também prestar contas dos resultados. Por fim, a delegação cria a obrigação de avaliar a execução da tarefa, cuja responsabilidade é da autoridade que a delegou. Você, líder, delegou, você, líder, continua sendo o responsável. A autoridade deve acompanhar o andamento da execução da tarefa, cobrando a prestação de contas e avaliar os resultados. Delegação não é delegar. Você, líder, continua sendo responsável, né, pelos resultados. Uma frase muito legal que eu gosto, da Graça Hopper, é: você gere as coisas, você lidera pessoas. Ao delegar, você precisa entender que você é um especialista de pessoas. E quando a gente fala de números, você está gerenciando. Mas quando a gente fala de pessoas, você está liderando. Então, vamos lá. Como delegar de forma eficaz? Alguns pontos importantes para você entender. Verifique se o colaborador já não está sobrecarregado e se consegue receber novas atribuições. Imagine a seguinte situação: o seu colaborador já tem muitas tarefas para executar. No meio do dia, você chama ele e passa mais uma outra atividade. Então, antes de delegar, veja se ele não está sobrecarregado. Não delegue uma mesma tarefa para dois subordinados, nem para um subordinado de uma outra pessoa, porque você, líder, é quem vai acompanhar. E quando você delega para duas pessoas, quem é o pai da criança? Né? Quem será o responsável? Então, deixe claro, né, quem é o responsável de realizar aquela tarefa. Dê instruções claras e precisas sobre o que espera da tarefa. E não tenha medo de perguntar para a pessoa, né, se realmente ela entendeu.
Garanta que o colaborador entenda por que a tarefa deve ser feita de determinada maneira. Ao fazer a delegação da tarefa, faça também a delegação de autoridade, ou seja, conceda ao subordinado o poder de tomar decisões. Esse ponto aqui é muito importante, porque no momento que ele está executando, às vezes ele vai precisar tomar algumas decisões. E não adianta ele ter que ficar te procurando a cada meia hora para perguntar o que ele tem que fazer, porque aí você não vai conseguir focar naquelas atividades mais importantes. Se verificar que algum problema se repete ao longo da execução, discuta com o colaborador, ou seja, acompanhamento. Você delegou, você transmitiu autoridade, ele começou a fazer, né? Então você precisa estar acompanhando. Evidentemente, se aquele colaborador ele tiver algum problema, você vai combinar que ele vai te procurar, porque também a atividade não pode parar. Ouça as ideias e sugestões trazidas. Transmita confiança ao subordinado. Fundamental isso. Delegou? Mostre para ele que você confia nele. Não deixe de fazer críticas quando julgar necessário, mas busque destacar sempre os pontos positivos do trabalho. Aqui entra o feedback positivo, no momento certo para motivar ele, mas também entre o feedback de desenvolvimento, né, críticas construtivas para que ele cresça, né, como profissional. E se precisar criticar o desempenho do colaborador, não faça isso na frente de outros funcionários e não o ameace. Lembre-se, você já aprendeu a administrar feedback. Feedback de desenvolvimento é no individual. E saiba recompensar bons desempenhos. Você delegou uma atividade difícil, o seu colaborador executou de forma brilhante. Elogie, comemore. Agora eu quero compartilhar com vocês 7 passos para você começar a realizar uma delegação eficaz. Anote aí, né, esses 7 passos e comece a colocar em prática. Primeiro, identifique. Inicie identificando o que pode ser delegado para outras pessoas. Né? Então, é aquela lista de tarefas logo no primeiro momento do dia e você vai definir quais são as tarefas. Faça uma lista de todas as atividades ou tarefas que você realiza ou precisa realizar. Dessa lista, selecione aquelas que só você pode realizar. Isso mesmo, líder. Algumas atividades só você pode fazer. Mas escreva os motivos pelos quais só você pode fazer para que você crie consciência, né? Que são as atividades mais importantes. Releia os motivos e responda. Essa tarefa é realmente minha? Ela está entre as minhas prioridades? Somente eu posso executá-la? A partir da sua lista, selecione as tarefas que podem ser delegadas. Identifique, defina, exponha e entre no acordo sobre a questão ou situação a ser negociada. Estabeleça a hora, o lugar e a pauta da reunião com a pessoa que você decidiu que essas tarefas vão ser delegadas. Ou seja, nesse primeiro passo, você definiu dentro da sua lista de tarefas aquelas que só você pode realizar e aquelas que você vai delegar e para as pessoas que você vai transmitir. Segundo passo, planeje. Uma vez que você identificou as tarefas que podem ser delegadas, defina quais tarefas são prioritárias. Para cada uma das tarefas, responda: quais são as pessoas mais indicadas para realizar cada tarefa? As atividades a serem delegadas são compatíveis com a carga de trabalho, competências, habilidades e experiência da pessoa? Olha que interessante, você escolheu a pessoa, só que antes de entregar, você vai questionar com todos esses pontos aqui. Qual é a prioridade de execução das tarefas? Quais são os prazos
de conclusão de cada tarefa, depois que você planejou, você vai organizar. Agora que você já sabe o que delegar, para quem vai delegar, precisa organizar os recursos e negociar as condições de execução de cada tarefa. É como se fosse um contrato ou um acordo que você vai fazer com cada pessoa. Dessa forma, ela não precisa adivinhar o que precisa ser feito e o que é esperado dela. Ao delegar, deixa claro o que você espera dela. Disponibilize os recursos necessários para a execução da tarefa, sejam eles físicos ou financeiros, e deixe claro qual vai ser o grau de envolvimento. Então, imagina você pedir uma planilha, né? Simples, só que você não deu um computador para ela fazer. Então, que condições precisam ser negociadas e organizadas? Que recursos as tarefas exigem para ser executadas? Esses recursos estão disponíveis? Qual é o grau de envolvimento que você pode ou deseja ter? Quarto passo, comunique. E aqui a comunicação é fundamental para a delegação dar certo. Esse é o momento de alinhar expectativas. Ao comunicar a pessoa sobre as novas atribuições, você deve explicar para ela quais são os resultados esperados e como você entende que a tarefa deve ser executada. Comunicação é uma arte. Nessa fase, é essencial certificar-se de que a pessoa entendeu o que precisa ser feito. Lembre-se, quem é o responsável para dar certa comunicação? É sempre do comunicador, ou seja, líder. A responsabilidade da comunicação é sua. A sua comunicação verbal ou escrita deve conter as seguintes informações: qual tarefa ou tarefas devem ser realizadas? Quais são os resultados esperados? Qual é o prazo de entrega? Qual é o padrão de desempenho desejado? Quais são os recursos disponíveis? Qual é o nível de autonomia que a pessoa vai ter para tomar decisões e resolver problemas? Olha que interessante. Ao delegar uma tarefa para o seu colaborador, ele tem que ter as respostas para todos esses pontos. Entender qual é a tarefa, o que você espera dele, quando que ele precisa entregar, né? O que você espera, né, dele. E ele, quando você estiver fazendo esse alinhamento, já conversem quais são os recursos e o nível de autoridade dele. Quinto passo, motive. Lembre-se que delegar é diferente de delegar. Delegar, você pediu para fazer uma tarefa e não alinhou nada. Depois você vai cobrar. E é isso, não vai motivar ele. Agora, quando você delega, você vê todos os passos que nós já falamos anteriormente, isso aumenta a motivação, porque o seu colaborador vai se sentir mais valorizado. Depois de comunicar a execução das tarefas, você deve estar por perto e disponível, evitando sumir no mapa. Nessa hora, tudo que você não precisa é que a pessoa se sinta abandonada, cheia de dúvidas e problemas que não consegue resolver. Então, quem delarga, abandona o seu colaborador. Você deve buscar formas de motivar a pessoa a executar aquela tarefa, que muitas vezes é nova para ela. Lembra dos níveis de maturidade? De repente você pega alguém que tem um nível de maturidade zero, né, para aquela atividade, você precisa treinar antes. Dessa forma, você vai obter cooperação, aumentando as chances de a tarefa ser executada com sucesso. O que você pode fazer para motivar? Vamos ver alguns pontos. Evidencie os bons resultados alcançados. Então, você não está acompanhando cada entrega com qualidade? Elogie. Elogie o esforço aplicado para executar a tarefa. Demonstre ter confiança na pessoa. Realizando esses 3 passos, você vai estar aumentando a motivação e o engajamento do seu colaborador na execução da tarefa. Enfatize os desafios e as oportunidades de desenvolvimento. Sexto passo, monitore. Quando você está por perto, pode não somente esclarecer as dúvidas,
e ajudar a encontrar soluções para os problemas, mas principalmente monitorar o andamento das tarefas. É fundamental, principalmente no início, fazer um acompanhamento periódico para saber se está tudo dando certo. Então, um exemplo, pediu para montar uma planilha com vários dados, valores comparativos de vendas, que é um pouco complexo. Então, no dia seguinte, ou talvez ali 4 horas, já ir lá e perguntar se tem alguma dúvida, se está no caminho certo. Evite o microgerenciamento. Você não precisa ficar monitorando cada pequena ação. No nosso caso aqui, você pediu para fazer uma planilha. Aí, dali 20 minutos, você volta para ver se fez as linhas certas. Aí, 20 minutos depois, volta para ver se fez as colunas certas. Dali, 20 minutos depois, voltou para ver se fez no tamanho da letra certa. Não, deu um tempo maior, né? Mas você precisa ter uma visão mais ampla de como a execução da tarefa está acontecendo, evitando problemas maiores no futuro. E, finalmente, sétimo passo, avalie. A avaliação é o último passo da delegação. Quando a tarefa estiver concluída, é importante avaliar se tudo saiu conforme o planejado, verificando se as expectativas, metas e objetivos foram atingidos. E, claro, você vai dar um feedback para o seu colaborador. Imagine que se ele entregou algo maravilhoso. Imagine que ele entregou algo a mais do que você pediu. Você vai elogiar e agradecer. E aí, o que deve ser avaliado? Os resultados, o prazo de entrega, a produtividade, a qualidade dos produtos ou serviços gerados, o desempenho da equipe, os desempenhos individuais. Eu compartilhei com você diversas estratégias para você melhorar a sua delegação. Eu compartilhei com você várias estratégias para você aumentar o foco nas atividades mais importantes, né, no planejamento estratégico, porque você, líder, tem que ter uma visão sistêmica aí da sua empresa. As atividades que você precisa fazer são atividades que vão gerar mais valor para a sua empresa. Escolha uma estratégia, coloque em prática. Eu sou o Mauro Moraes, palestrante comportamental, especialista em desenvolvimento pessoal e liderança, coautor de diversos livros, Mapa da Liderança, Segredos de Alto Impacto, Poder do Óbvio, Liderando Juntos e, mais recentemente, meulegado.com. E eu deixo aqui uma frase para você. Somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Então, comece a delegar mais. Você, líder, tem uma equipe fantástica. Treine cada integrante da sua equipe, delegando as atividades certas. Assim, você vai ter foco nas atividades mais importantes. E quem ganhará? Ganhará você, líder, ganhará o seu colaborador e ganhará também a sua empresa. Muito obrigado.